sendo Ele glorificado e exaltado no meio do corpo. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoa alguém. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa união. Nós declaramos isso. Somos corpo e assim bem ajustado. Totalmente. Ficando perto da gente esqueceu que é isso que a gente foi chamado para ser. Deus cura a igreja brasileira, Senhor. Eu perdoo os discípulos que me abandonaram. Eu perdoo, Jesus. Há um óleo tão fresco nesse lugar essa noite. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor, uma família. Juntos agora. Abre os céus, Senhor. 2 ou 3 concordando. E deixa a chuva. Abre os céus, Senhor. E deixa a chuva. Senhor, a igreja está seca, mas nós sabemos que o Senhor pode mudar isso, Senhor. A terra seca. Sou eu, Jesus. A terra seca sou eu. Deixa a água descer. Deixa
vezes repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou. Até minha adoração já não passa de canção. Nós, como igreja, essa noite, nós estamos dando as mãos e declarando juntos: abre os céus, deixa a chuva descer. We cry out for vitória, Senhor. Nós clamamos por vitória, Senhor Jesus. Abre os céus, Senhor. Deus, vem sobre nós, vem sobre nós. E deixa a chuva. Seca está, a terra seca choveu. A terra seca está aqui. Declara: sou eu, Jesus. Alguém, por favor, clama a Ele. Deixa deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxugar essa terra seca. Deixa a água descer. Pode se assentar, eu sei que vocês estão cansados, estão aí desde 4 horas da tarde. Oh, Jesus, sim, o de cruz se erigeu. Dela dia fugir com emblema de vergonha. Contemplo esta cruz, porque nela Jesus da cruz declara: se eu amo a mensagem, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu. Por uma coroa trocar, eu ali com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Eu acho que esse tipo de música é proibida hoje na nossa doutrina, né? Sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim. Até morrer
Sabe, deixa eu falar com vocês, nos últimos 7 anos, os meus melhores amigos são aqueles que são apaixonados pela obra da cruz. Eu, conscientemente, tenho tentado me aproximar de homens e mulheres que amam a cruz de Cristo. Eu conscientemente tenho tentado ser amigos de homens que amam a mensagem da cruz. Queria ouvir você dizendo isso. Sim, eu. Nós recebemos muitas ofertas, assim, convites e propostas. Às vezes eu chego na minha casa e eu estou no meu sofá e às vezes pessoas me fazem propostas que aos olhos deles são propostas irresistíveis. E eu fico pensando, o que alguém pode me oferecer que seja melhor do que a pessoa do meu amado Senhor Jesus Cristo? What can you give? O que você pode me dar? Fama, aplausos, carros, glória humana. Jesus. Sabe, eu estava com algo que eu queria compartilhar essa noite. E eu vou pedir licença ao Kleber e a vocês. Eu queria muito falar sobre possuir, conquistar. Talvez eu consiga falar sobre isso amanhã. Mas eu queria falar como, apesar de que eu não sou tão velho assim, eu tenho 55 anos. Mas eu me sinto, de certa forma, responsável a falar com vocês. Algumas coisas que eu já falei. Eu li um versículo esses dias, onde o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu sinto alegria em repetir para vocês. Eu nunca tinha visto isso, é como se ele dissesse assim: eu fico feliz em repetir. Nós pregadores, a gente nunca repetir nada. E eu queria conversar com vocês hoje à noite, como meus irmãos e minhas irmãs. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Quando o povo de Israel, eles cruzaram, depois de 40 anos do deserto, eles atravessaram para o outro lado, né? Teve a circuncisão, teve todas as coisas. E é muito comum em nós queremos saber, e aí, Senhor, o Senhor está abraçando o meu projeto ou o projeto do outro? Josué tinha esse mesmo desafio. Ele virou para o general do exército do Deus vivo, nosso Senhor. Ele disse: você está do lado de quem? Do lado deles ou do nosso lado? Ele falou: velho, você não está entendendo nada. Eu vim para fazer outra coisa, não para tomar o seu lado ou o seu partido. E quando eles atravessam para o outro lado do Rio Jordão, é Jordão mesmo, não é? Deus manda Josué fazer uma coisa. Ele manda vários homens voltarem e pegarem cada um uma pedra.
E ele manda eles edificarem um monumento. E eu sempre pensei sobre isso, e eu penso sobre isso constante, assim, de vez em quando. O porquê daquilo? Você está esperando 40 anos para atravessar para o outro lado. Finalmente você atravessou, Deus te manda voltar para trás. E o Senhor fala: a razão pela qual eu quero que você volta para trás é porque eu quero que você pegue algumas pedras de dentro do rio e você coloca. Em algumas traduções dá a entender que o monumento foi feito dentro do rio. Em outras traduções, do lado de fora. Em outras traduções dá um entendimento diferente. Mas vamos pensar que esse monumento ficava dentro do rio. Quando as águas do rio baixassem e viesse a estação de seca, o monumento aparece. E aí 400, 300, 200 anos depois, quando as águas estavam escassas, as águas estavam escassas, o monumento aparece. E aí uma criança pergunta: pai, o que é aquilo no meio do rio? E aí ele conta o que Deus fez. Eu sinto que eu tenho a responsabilidade de contar para a próxima geração o que Deus fez nessa nação. Ele te escolheu, chamou-te pelo nome. Quando você não tinha nada especial, Ele se apaixonou por você. Brasil, o jeito que Ele olhou pra você, olhos de amor e paixão. Eu ouvi os céus declararem: menina dos meus olhos. Ele abriu os céus sobre nós e vimos sua glória nesta nação. Eu me lembro bem como se fosse hoje, sua glória nos tocando e a graça sobre nós. Nas ruas, cheios do Espírito de Deus, quantas vezes eu vi seus pais chorando, batiam no peito e gritavam: só quero te ver, Jesus. Eu me lembro bem daquele tempo, quando os céus se abriram sobre os seus pais. Não havia glória humana, nem aplausos para ninguém, a não ser o Senhor. Ele nos envolveu com sua graça. Ele nos envolveu com seu manto. Preciso te dizer o que o Senhor já fez. E Ele pode sim fazer de novo
com você. Basta que você creia, que você deseje, que você clame por Ele. Basta que você deseje, que você clame por Ele. Os olhos dele não pararam de queimar por você, Brasil, por você, Brasil. Os olhos dele não param, Caxira morou, deixa rabaixar por você, Brasil. Eu me sinto essa noite responsável para falar com vocês essas coisas. Ah, Jesus. Senhor, será que é possível? E ele de novo respondeu: Filho, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, será maior do que a primeira. Filho, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, será maior do que a primeira. Então, a responsabilidade de pessoas como eu, como o Kleber, como a Adriana, como outros de vocês que estão aí, é contar para vocês o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos tocaram, o que os nossos pés pisaram. E não tem nada a ver com uma explosão emocional. A emoção estava presente, tinha a ver com o Cordeiro de Deus manifesto no nosso meio. Um dos livros mais um dos livros mais dolorosos de ler na Bíblia é o livro de Juízes. Tem uma cena no livro de Juízes onde o levita pega a sua esposa, a sua concubina, que foi abusada por homens que eram seus parentes, a ponto que ela amanheceu morta. E esse levita, ele corta ela em pedaços, parte ela em pedaços, ele envia ele para todas as nações, e uma indignação veio sobre a nação. É uma das cenas mais dolorosas de se assistir quando você está sentado em Cristo nas regiões celestiais. Quando você está com Mical, você diz: yes, até que fim alguém se levantou. Mas if you are, se você se assentar do lado do Pai, junto com o Cordeiro, é uma das cenas mais dolorosas de se assistir.
sei, Jesus. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Eu podia falar sobre o livro de Juízes aqui, vez após. Meu pai, eu posso ficar uma hora falando sobre o livro de Juízes. Mas o livro de Juízes, ele nasceu porque pais não contaram para os filhos o que Deus fez. O livro de Juízes aconteceu porque nasceu uma geração que não conhecia o que Deus fez. Significa que uma geração estava muito ocupada para assentar os seus filhos e contar histórias. Nós precisamos de contadores de histórias nessa nação. Que possa contar: meu filho, eu vi o Senhor. Geazi estava contando uma história para o rei quando a mulher entrou. Você não sabe que história você vai estar contando quando Deus vir e restituir aquilo que foi roubado e foi perdido há anos atrás. Talvez você vai estar contando uma das histórias do que Deus fez. De repente, uma onda virá de graça sobrenatural. E o rei vai dizer: restitui, 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 restitui o que foi roubado. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Pai. Eu me lembro de 1990, se eu não estou enganado, 91. Nós fizemos uma conferência em Belo Horizonte, em Nova Lima. Foi do Clamor pelas Nações, quando eu estava nascendo, acho que em 96. E nós traduzimos uma canção que eu nunca esqueci. E nesses dias essa canção voltou para mim. E eu preciso dizer para vocês que essa era a nossa oração. Na verdade, quando eu estava aqui no Espírito Santo, alguns meses atrás, eu lembrei dessa música que eu não lembrava há anos. E lá nós fomos, juntos, estavam adorando, e eu lembrei dessa música. E lembro que nós traduzimos, nós sentamos e traduzimos, e ela dizia mais ou menos assim: deixa eu ver se eu lembro. Oh Pai da criação. Essa era a essência da nossa geração. A gente dizia assim, ó: nos revele o teu coração, levante uma geração eleita que marchará sobre a terra. Toda a criação anseia conhecer teu poder. Senhor, libere a sua unção. Ó Deus, que seja agora. Eu me lembro que nós assentávamos juntos, cada um pegava nosso violão. Eu posso dizer o nome das pessoas, são os que você deve ter ouvido aí, são os conhecidos do Brasil. Hoje a gente assentava na casa do meu sogro, do Thomas, e ou lá na minha casa, ou em algum outro lugar, e nós começávamos a dizer, nós começávamos a pensar e falar sobre os avivamentos que aconteceram. E nós começávamos a falar sobre Jonathan Edwards, sobre David Brenner, sobre D.L. Moody. Nós começamos a falar sobre o que Deus estava fazendo em Canadá, sobre o que Deus estava fazendo em outras nações. E eu me lembro que a gente sentado, a gente só queimava. A gente não tinha visto sinal nenhum prodígio, nenhum milagre. A gente só suspirava dizendo: Senhor, será que um dia o Senhor vai nos tocar como o Senhor tocou essas nações?
E nós oramos. A essência da nossa oração era isso. A gente dizia: que tua glória esteja aqui, e daqui possa atingir as nações, que o teu perfume repouse em nós, enquanto unidos adoramos a ti. Tinha outra parte que era assim: Senhor das nações, o mundo ainda há de ver, o mundo ainda há de ver o cumprir da promessa, a vitória da tua igreja, a vitória da tua igreja. A gente cria que a igreja seria vitoriosa. Ó Senhor, toca-nos, nos fortalece em seu poder. Oh, dai-nos ousadia para que possamos lutar, para que possamos lutar. Possa atingir as nações. A gente sonhava com as nações, que o teu perfume repouse em nós, enquanto unidos adoramos a ti. Nós passamos horas chorando pelas nações. Não é isso que eu ia falar hoje à noite. Então só estou tentando obedecer Jesus. Eu vi os seus pais passando horas chorando pelas nações. Eu vi os seus pais passando horas chorando pelas almas. Eu vi os seus pais saindo de conferências 3, 4 horas da manhã, andando pelas ruas do Brasil, no meio do carnaval, pregando, ficando até 5, 6, 7 horas da manhã, pregando o evangelho da cruz. Come on, Jesus. Assim diz o Senhor: eu vou abrir uma janela para essa nação. E aqueles que forem despertados nesta hora e entrarem por essa janela, vão experimentar algo novo da minha glória. Mas muitos resistirão a essa janela, porque ela é estreita. Não dá para levar toda a bagagem que você ajuntou todos esses anos. É a janela da simplicidade e do quebrantamento. Come on, nessa janela não passa mágoa, não passa justiça própria. Oh, você precisa ser esfregado pelo sangue do Cordeiro para que você consiga passar por ela. Come on, não é pelas suas obras. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Come on, Holy Spirit. Porque eu estou para levantar uma geração que envergonhará uma outra geração pelo seu zelo e pela sua compaixão. Eu estou para levantar uma geração de meninos que serão celebração e celebrados nos céus, porque o seu coração será inteiramente meu e completamente meu. Se movimentará nessa nação. Jovens que vocês ainda não viram, mas que se movimentarão com o meu coração e com a minha palavra, e com simplicidade falarão das coisas profundas do meu reino. Camotacheira, Marcela,
Haka suyeta sopi